Sermões Clássicos, autor Kenneth Hagin, capítulo 4, Uma Nova Criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17. Crentes, cristãos, filhos de Deus, quero falar um pouco sobre vocês. Quero que notem na palavra de Deus alguns fatos sobre vocês mesmos enquanto novas criaturas em Cristo. Você é um filho de Deus. Essa verdade não inclui todas as pessoas do mundo. Ouvimos muito sobre a paternidade de Deus e a fraternidade do homem. No entanto, Jesus disse para os fariseus, os mais religiosos daquela época: vós sois do diabo, que é vosso pai. João capítulo 8, versos 44. É verdade que Deus é o Criador de toda a humanidade, mas é Pai apenas daqueles que nasceram de novo. Estou muito feliz por ser uma nova criatura. Tinha apenas 15 anos quando nasci de novo, mas soube quando isto aconteceu. Algo mudou dentro de mim, no meu espírito. Parecia que uma carga de pelo menos 2 toneladas saiu do meu peito. Não só aquela pesada carga saiu, mas alguém, o Espírito Santo, entrou em mim. Eu já não era a mesma pessoa de antes. Havia mudado interiormente. Graças a Deus, o crente é uma nova criatura. Seu espírito foi recriado, não seu corpo. Ele ainda tem o corpo de antes, mas dentro desse corpo vive seu verdadeiro eu, seu homem espiritual. Paulo chama o homem espiritual de homem interior e chama o corpo de homem exterior. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16. Em 1 Pedro, capítulo 3, versos 4, Pedro chama esse homem interior de homem interior do coração. O espírito do homem não é visto pelo olho físico. Ninguém pode ver seu verdadeiro eu. Ninguém sabe como é seu verdadeiro eu. As pessoas podem achar que veem você, mas estão apenas olhando para a casa em que você mora. Seu corpo, o homem exterior. Elas não o veem realmente. Seu verdadeiro eu, seu homem interior, está do lado de dentro, olhando através das janelas de seus olhos. É possível que se conheça alguém sem nunca ter visto a verdadeira pessoa dentro dela. Você vê apenas a casa em que ela mora. Quando essa casa já não existir, a pessoa verdadeira continuará existindo. Seu homem espiritual nunca morrerá. Jesus disse sobre Lázaro. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lucas, capítulo 16, versículos 22. Foi esse homem interior que se tornou uma nova criatura em Cristo. Passou a fazer parte da família de Deus. É um filho de Deus. Está em perfeita união com o Mestre. Você é um com o Mestre.
Louvado seja Deus. O crente e Jesus são um só. A palavra de Deus declara: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios capítulo 6, versos 17. Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. João capítulo 15, verso 5. Ao olhar para uma árvore, você não imagina seus galhos separados do restante. Ao olhar para uma árvore com seus galhos, você os vê como um só, uma entidade singular. Da mesma forma, somos um com Cristo. Nosso espírito está unido ao dele. Jesus é a cabeça, nós somos seu corpo. Tudo é possível para você. Se eu citasse o texto que diz: para Deus tudo é possível, Mateus capítulo 19, verso 26, Marcos capítulo 10, versos 27, todos concordariam prontamente em que Deus pode fazer tudo. No entanto, a mesma Bíblia que diz: para Deus tudo é possível, também diz: tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. O segundo versículo é tão verdadeiro quanto o primeiro, não é? É claro. Poderia o primeiro versículo ser uma afirmação de fato e o segundo um conceito errôneo ou uma falsidade? Não, é óbvio que não. Ambos são afirmações de fato. Tudo é possível ao que crê. Às vezes me ajuda dizer isso em voz alta enquanto estou no volante. Se estou enfrentando uma situação muito difícil, me ajuda a dizer em voz alta para mim mesmo: tudo é possível ao que crê, e eu creio, Senhor. Uma tradução diz: tudo é possível para quem tem fé. Repito isso em voz alta e acrescento: eu tenho fé. O Deus grandioso está em você. 1 João capítulo 4, versos 4. A palavra do Senhor diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Este versículo é uma verdade sobre você. Talvez não esteja usufruindo dela, mas continua sendo uma verdade, é sua. Note a frase: vós sois de Deus. Essa é outra forma de dizer que você é nascido de Deus. João está dizendo a mesma coisa que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. João está nos dizendo que somos nascidos de Deus, que nossos espíritos foram recriados ou nascidos de novo. É triste dizer, mas muitos crentes realmente não sabem que nasceram de Deus através do novo nascimento e que receberam a vida eterna. Acham que a vida eterna é algo que vão ter ao chegar no céu. Muitos crentes pensam apenas que receberam perdão dos pecados, somente isso. Só ensinaram a eles que seus pecados foram perdoados e que devem ser muito cuidadosos em seu caminhar cristão a fim de permanecerem justificados diante de Deus. Nunca foram ensinados que a natureza de Deus reside em seus espíritos. Ninguém nunca lhes disse que são de fato novas criaturas em Cristo. E por ignorarem isso, o pecado e Satanás continuam reinando sobre eles. Mas quando os crentes entendem que o homem interior, o verdadeiro eu, nasceu de novo e é uma nova criatura em Cristo Jesus, pode começar a viver de acordo com o poder do grandioso Senhor, Deus que vive neles. Essa é a realidade.
Podemos começar a ter controle sobre o pecado e Satanás, em vez de o diabo ter controle sobre suas vidas. Por causa do poderoso triunfo de Jesus na cruz sobre Satanás, nós também podemos viver em triunfo sobre o diabo. Graças a Deus, maior é aquele que está em nós do que Satanás, o Deus deste mundo. O grandioso Deus é maior que demônios e espíritos malignos. É maior do que qualquer doença. E ele vive em mim. E vive em você. Ele, que está em nós, é maior do que qualquer força que venhamos a enfrentar. Ao escrever sobre o grandioso Deus que vive em nós, João estava escrevendo para crentes nascidos de novo, cheios do Espírito. Reafirmo que todos os crentes nascidos de novo, cheios do Espírito, têm dentro deles, pronto para ser usado, todo o poder e habilidade que sempre precisarão para vencer. Estamos totalmente preparados para qualquer emergência que possa surgir, porque o grandioso Deus está dentro de nós. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16, a palavra do Senhor diz assim: porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quantos de nós estamos conscientes de que Deus habita em nós? Pode parecer exagero, mas o que significa esse texto se não significar o que diz? Nossas mentes podem ter dificuldade em entender, mas a verdade é que a Bíblia enfaticamente declara que os crentes são o santuário do Deus vivente. 2 Coríntios, capítulo 6, versos 16. Note que 1 João, capítulo 4, versos 4 diz: maior é aquele que está em vós, ele, o Espírito Santo. É uma personalidade divina, não somente uma influência ou um ser impessoal. Jesus disse: e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja o Espírito Santo para sempre convosco. João capítulo 14, versos 16. Deus o Pai, na presença e no poder do Espírito Santo, habita em nós. Ele vive em nós. Está na hora da igreja se conscientizar de que Deus vive nela. Já faz muito tempo que a igreja percebe apenas suas fraquezas, suas doenças, seus problemas, sua fragilidade, sua pobreza. Você percebe o que temos feito? Muitas vezes nosso pensamento tem sido tão negativo que isso é tudo o que ocupa nossas mentes. Já faz muito que só pensamos e conversamos sobre o lado negativo da vida. Esse pensamento negativo tem causado um grave estado de dúvida, descrença e falha espiritual na igreja e no crente. A igreja tem agido como se estivesse baseada em uma psicologia da descrença. E isso tem tirado dos crentes o privilégio de uma vibrante vida cristã. Isso tem roubado de nós a vida abundante que Jesus quer que tenhamos. Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versos 10. Quando realmente compreendermos que o doador da vida habita em nós, que Jesus, o autor de toda a vida, voluntariamente desceu à terra para viver em nós, na pessoa e no poder do Espírito Santo, então nosso próprio ser irradiará a vida de Deus.
Portanto, precisamos encher nossa mente com vida, não com morte. A Bíblia diz: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. 1 João, capítulo 5, versos 11. Precisamos encher nossa mente com abundância, não com pobreza. Deus é um Deus de abundância. Joel, capítulo 2, versos 26. Precisamos encher nossa mente com saúde, não com doenças. Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, versos 26. Precisamos encher nossa mente com libertação, não com problemas. Deus disse: na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei. Salmo 91, 15. Deus nunca prometeu que não teríamos problemas, mas prometeu estar conosco nas situações difíceis e nos livrar. Precisamos encher nossas mentes com poder, não com fraqueza. O Espírito Santo, divino gerador e fonte de todo poder, habita em nós e o potencial de todo o seu poder mora dentro de nós. Filipenses capítulo 2, versos 13. Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Outra tradução diz: porque é Deus quem trabalha em você. Gosto de colocar isso junto com 1 João capítulo 4, versos 4, que diz: maior é aquele que está em vós, e declarar: maior é aquele que está trabalhando em mim. Deus está em mim, através do Espírito Santo. O que Ele está fazendo em mim? Trabalhando. No que está trabalhando? Está efetuando em mim tanto o querer como o realizar a sua boa vontade. O que é a sua boa vontade? É sua boa vontade que eu tenho tudo o que a palavra de Deus diz que posso ter. É sua boa vontade que eu faça tudo o que a palavra de Deus diz que posso fazer. O grandioso Deus está me capacitando. Ele está em mim, meu espírito se alegra, meu coração está contente porque sei que posso deixá-lo à vontade. Posso abrir-lhe passagem, posso deixá-lo agir em um nível ainda mais profundo em minha vida. Como deixar o grandioso Deus agir em sua vida? Primeiro, é preciso acreditar em seu coração que o Espírito Santo está em você e que a palavra de Deus é verdade. Então é preciso declarar corajosamente a palavra com sua boca, porque você não vai usufruir da realidade que a palavra afirma ser sua até que a declare. Você não vai ter o que acredita em seu coração, de acordo com a palavra de Deus, até que confesse isso. A Bíblia ensina: com o coração se crê e com a boca se confessa. Romanos capítulo 10, versículo 10. Sua confissão deve ser que o Espírito Santo está trabalhando em você e que ele trabalha através de você. No novo nascimento, Deus nos recria, fazendo-nos seus próprios filhos. No momento em que nascemos de novo, o Espírito Santo passa a viver em nós. Através do Espírito Santo, Deus concede a nossos espíritos vida eterna, que é a natureza de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, a palavra de Deus diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Louvado seja Deus! Nossos corpos se tornaram o templo de Deus. Deus habita em nós. Então ele ministra através de nós para o mundo e para a igreja. Ministra através das palavras que falamos. Ministra através de nós quando estendemos as mãos sobre os enfermos.
Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versos 4. Compreenda esse fato hoje como nunca antes. Você é de Deus. Você é nascido dele. O mesmo Espírito poderoso que levou o corpo de Jesus Cristo dos mortos habita em você. Você consegue ver por que Jesus disse: tudo é possível ao que crê? Marcos capítulo 9, verso 23. Jesus disse isso porque o Deus Todo-Poderoso vive dentro de nós. Quão abundante se torna a nossa vida quando começamos a entender o que significa viver como novas criaturas em Cristo. Quão ilimitado se torna o nosso ministério quando finalmente percebemos a integridade da palavra, quando compreendemos que somos quem Deus diz e conseguimos fazer o que Deus afirma em que sua palavra que podemos. Louvado seja Deus. Isso é muito importante, querido. Temos que entender essas verdades. Deus maravilhoso, eu te louvo por isso. Eu te glorifico por isso, em nome de Jesus.